Santo dia! Vamos continuar com os nossos estudos sobre Jesus Cristo, né? Para nossa preparação, para a consagração e renovação também. E vamos pedir a presença do Espírito Santo sobre nós, para que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente, o nosso coração e a nossa inteligência, para que tudo que nós meditarmos hoje entre em nosso coração e em nossa vida, para que unidos a Jesus possamos produzir muitos frutos e um odor bom e agradável a Deus e aos irmãos. Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, ontem, lembram que nós meditamos sobre que Deus não constituiu outro fundamento da nossa salvação, perfeição e glória, senão Jesus Cristo? Pois é, hoje continuaremos a falar sobre isso, né? A meditarmos como Jesus Cristo é o único caminho para a nossa salvação. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. E somente nele encontramos a salvação. Todo o edifício que não estiver erguido sobre esta pedra firme, está construído sobre areia movediça, e mais cedo ou mais tarde acabará infalivelmente por cair. É isso que o Tratado da Verdadeira Devoção nos diz no capítulo 61, que nós estudamos ontem. Aprendemos que todo fiel que não estiver unido a Jesus, né, como o sarmento à cepa da vinha, né, como o raminho novo ao tronco da vinha, ele cairá e secará, e só servirá para ser lançado ao fogo. Fora de Jesus Cristo, tudo é extravio, mentira, iniquidade, inutilidade, morte e condenação. Mas se estamos em Jesus Cristo e Jesus Cristo em nós, não há condenação a temer. E para tirar assim a prova, né, de que tudo isso que São Luís nos diz no tratado é verdade e está de acordo com o que Jesus mesmo disse, nós encontramos lá no Evangelho de São João, no capítulo 15. O capítulo 15 todinho fala sobre isto, né? Que Jesus é a videira e nós os ramos. E todo ramo necessita da seiva para poder sobreviver. Que fora do tronco desta videira ou desta árvore, né? Fora do tronco, o raminho seca e morre. E só serve para ser jogado fora, ou lançado ao fogo, ou pisoteado, ou jogado no lixo. Então, Jesus, no capítulo 15, fala sobre isso. Nós podemos ler no versículo 5 até o versículo 8, quando Jesus nos diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará e hão de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo, e será queimado. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado meu Pai, para que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Então é isso que Jesus nos chama a ser, seus discípulos. E neste momento é o que nós somos, os discípulos dos últimos tempos. Nossa Senhora, ela vem nos ajudar a ser esse discípulo de Jesus, a dar esse testemunho de Jesus num mundo tão afastado de Deus, tão distante das coisas de Deus, tão descrente, tão cheio de falsas filosofias e ideologias. São Luís vem nos mostrar, né, que Jesus é o caminho,
é a verdade, é a vida, de acordo com o Evangelho em que o próprio Jesus nos diz que Ele é a videira e que nós somos os ramos, e que sem Ele nada podemos fazer. E hoje nós vamos meditar no credo atanasiano, né? Foi um credo escrito por Santo Atanásio, que ele fala mesmo sobre isso, sobre a nossa salvação, que é Jesus a nossa salvação. Ele diz: é necessário para a salvação eterna crer fielmente também na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a fé imaculada é que creiamos e confessemos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, é Deus e homem. É Deus gerado na substância do Pai desde toda a eternidade. E é homem, porque nasceu no tempo da substância da sua mãe. Deus perfeito e homem perfeito, com alma racional e carne humana, que sofreu por nossa salvação, desceu aos infernos e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ascendeu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. E quando vier, todos os homens ressuscitarão com seus corpos, para prestar conta dos seus próprios atos. E os que tiverem praticado o bem irão para a vida eterna, e os maus para o fogo eterno. É isso que nós, cristãos católicos, acreditamos. É nisso que nós acreditamos. Como São Atanásio nos diz neste credo, que é necessário para a salvação eterna crer firmemente na encarnação de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, que ele se encarnou no ventre de uma mulher, no ventre de um ser humano. A fé imaculada é que nós creiamos e confessamos que nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, ele é Deus, mas ele também é homem. Ele é Deus porque ele foi gerado na substância do Pai, porque ele veio de Deus, ele é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus, dos três, né, da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é o Filho. É o homem também porque nasceu no tempo da substância da sua mãe. Ele nasceu numa determinada época do ventre de uma mulher, né? Ele é Deus perfeito e ele é homem perfeito. Então, porque a nossa fé tem que ser imaculada, porque é nisso que nós temos que crer. É Deus perfeito, homem e com alma racional e carne humana, que sofreu por nossa salvação, desceu aos infernos e ao terceiro dia ressuscitou dos mortos. Quando Jesus, ele morreu, ele ficou 3 dias morto. Nesses 3 dias, meus irmãos, ele visitou a região dos mortos, aqueles mortos que tinham morrido antes dele chegar, né? Antes dele ter se feito homem para nossa salvação. Então ele foi lá na mansão dos mortos, levar para eles também a salvação. Ele também, Jesus, ascendeu aos céus e está sentado à mão direita de Deus Pai. Jesus é o único que ascendeu aos céus. Ele não foi levado, ele subiu aos céus. Nossa Senhora foi levada, foi assunta aos céus pelos anjos. Jesus não. Jesus, ele subiu, ele ascendeu aos céus. Ele foi o único que ascendeu aos céus. E ele está assentado ao lado de Deus Pai, né, à direita de Deus Pai, no trono, onde ele, Jesus, irá julgar os vivos e também os mortos. E quando ele vier, todos os homens ressuscitarão com seus corpos. Sim, quando Jesus voltar, todos ressuscitaremos nos nossos corpos. Todos nós que já tivermos partidos, vamos ressuscitar em corpo. Um corpo glorioso. O catecismo nos ensina isso. O que Santo Atanásio vem nos dizer, nós também podemos encontrar no catecismo, que nós ressuscitaremos em corpo, um corpo glorioso, né? E vamos prestar contas dos nossos atos, é o que Santo Atanásio nos diz, e com seus corpos para prestar conta de seus próprios atos.
E os que tiverem praticado o bem irão para a vida eterna, e os maus para o fogo eterno. Então, quem fez o bem, né? Quem seguiu os mandamentos de Deus, quem procurou amar o próximo, quem trouxe os ensinamentos de Jesus no coração e praticou, como Maria nos disse, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Quando nós, então, praticamos tudo aquilo que Jesus nos ensinou, né? Todo aquele que for bom irá para a vida eterna e os maus para o fogo eterno. Então, tantas vezes nós pensamos, puxa, mas nós temos tantos pecados, como então vamos ser salvos? Meus irmãos, o que é impossível ao homem é possível a Deus, porque o Senhor, independente do que nós façamos, né, dos nossos atos, Ele vê o nosso coração. Se alguém pratica caridade, mas não coloca nisso amor, o Senhor vê, o Senhor sabe. Então, que sejamos seguidores de Jesus Cristo, na humildade de coração, que tenhamos o coração manso e humilde como o dele, que saibamos amar, peçamos ao Espírito Santo que nos ensine a amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Vamos ler João capítulo 3, versículo de 16 a 21, o que São João nos diz. Você pode até acompanhar com a sua Bíblia, né? João capítulo 3, versículo de 16 a 21. São João nos diz: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus não enviou o Filho ao mundo para condená-lo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do Filho único de Deus. Ora, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, pois as suas obras eram más. Porquanto todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Mas aquele que pratica a verdade vem para a luz. Torna-se assim claro que as suas obras são feitas em Deus. Então, isto é o que São João nos ensina, né? No capítulo 3. Meditemos nessas palavras hoje e peçamos ao Senhor que nos capacite a fazer o bem, para que possamos na vida eterna, contemplar a glória de Deus. Que Nossa Senhora, Virgem Santíssima, Mãe de Jesus, interceda por nós, porque, meus irmãos, é isso que ela quer. Ela nos aponta a Jesus, ela nos aponta a salvação. Com as suas virtudes, o seu exemplo de obediência e de conhecimento da palavra de Deus, ela nos mostra qual é o caminho que nos leva a Jesus. E que a Virgem Santíssima venha mesmo intercedendo por você, para que você encontre o caminho de Jesus, para que você entregue o seu coração e a sua vida de fato, aquele que pode te dar tudo, tudo. Como ele diz, sem mim nada podeis fazer. Queremos caminhar com o Senhor. Queremos, ó Pai, receber esta graça da fé, da perseverança, do conhecimento de Deus, do coração manso, humilde, da fortaleza do seu Espírito Santo e todos os dons e os frutos que o Senhor pode nos dar. Dá-nos esta graça, Senhor, hoje e todo sempre. Amém. A paz do Senhor, meu irmão, e até amanhã no nosso próximo vídeo, na nossa próxima meditação. E que o Senhor nos abençoe a todos. A paz.